Em resumo, dia 1º de setembro é a mudança do mês anterior para o mês de Elul. É um mês de arrependimento, é um mês de rever seus conceitos, é um mês de ver o que você tem feito. Quando há essa troca, você vai ter a sua visão aberta e você vai perceber coisas que você nunca percebeu. Você verá coisas que você não tinha visto antes. Por quê? Porque você está em preparação para se encontrar com o Eterno. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Elohim. Então, no dia 29 de setembro se encerra o mês de Elul. E aí vem a festa das trombetas, o Yom Teruah. O Yom Teruah, ele vai se iniciar no dia 8 de outubro. Perdão, ele vai se iniciar no dia 29 de setembro. E é uma festa de memória. Sinceramente, você viu o texto da festa das trombetas é pequeno e não tem explicação. Não tinha. Porque hoje nós sabemos que aponta para Yeshua. É um dia onde se come maçã e mel, profetizando que o próximo ano será um ano de doçuras, do fruto da terra e do conhecimento. Então, o Rosh Hashanah é um dia poderoso. E quando se inicia o Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o Yom Teruah, a festa das trombetas, o livro da vida do Cordeiro é aberto. Apocalipse 5 diz o seguinte. Lembrando que essas datas elas são referentes a 2019. Essas datas elas mudam a cada ano. Apocalipse 5 diz. Apocalipse 5. Então eu vi escrito na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem seria digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 24 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 24 anciãos prostraram-se diante dele, e cada um com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, cantavam um cântico novo. Então você vê que o Eterno, ele abre o livro da vida constantemente. Ele abre o livro e julga o que está acontecendo. Aconteceu algo engraçado. Eu trabalho numa empresa de internet. Algumas regiões é via rádio, outras regiões fibra ótica. E tem um condomínio aqui no meu setor de fibra ótica, onde uma empresa era terceirizada e cuidava dos porteiros, da limpeza, da manutenção do condomínio. Um condomínio do governo. Minha Casa Minha Vida. E o que aconteceu? Aconteceu que
A empresa simplesmente parou de pagar. É uma empresa grande, ela presta serviços, não só em Goiás, mas também no Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome do condomínio, óbvio. E pelo fato dessa empresa não estar pagando, eles foram colocados na justiça. E hoje uma das pessoas de lá foi para a audiência. E já teve uma outra audiência com outros porteiros. E pela segunda vez, a empresa não foi. A empresa faltou. E haverá um grande julgamento na terra no mês que vem. E se a empresa faltar, será dado por a revelia. E sendo dado por a revelia, independente se a empresa está certa ou não, ela vai perder a causa. Então, do mesmo jeito, nós, se estivermos fora do propósito e não crermos, nós vamos perder a causa. Isso passou anos desapercebido pelos cristãos. Isso passou anos desapercebido pelos protestantes, pelos católicos. As pessoas, infelizmente, entregam a sua fé a uma interpretação deturpada de Romanos. Porém, Mateus 5:17 tem um texto clássico onde o próprio Deus fala da lei dele. Matitiarro, Mateus 5:17. Não pensem que eu vim abolir a Torá, ou os Navim, a lei, ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir, e digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito maior do que a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Será que os fariseus não guardavam a lei naquela época? Guardavam. Será que eles não guardavam as festas? Guardavam. Então, se nós não formos melhores que os fariseus, nós não seremos dignos da herança. Então, na festa das trombetas, 29 de setembro, o livro será aberto. E Deus passará a julgar como foi o ano, desde o Yom Kippur do ano passado até esse ano. Ele verá o que foi feito por nós. Perdão. Mas, ao mesmo tempo, ele estará de olho na terra. Um querubim tem rodas dentro de outras rodas, com olhos do lado de dentro e do lado de fora. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então, o que é feito aqui é visto 7 vezes mais, e se feito a um homem de Deus, a obra de Deus, ao templo de Deus, ao órfão e à viúva é visto 70 vezes mais. Se o diabo levantou um para te amaldiçoar, Deus levanta 7 para te abençoar. Se você perdoou uma pessoa, 7 pessoas terão misericórdia de você. Se você fez o bem para uma pessoa, 7 pessoas farão bem para você no próximo ano. Se você pecar uma vez, Deus não viu uma, Deus viu 7.
Eu lembro que uma vez eu contei isso para um amigo meu e ele falou brincando: então eu tenho que pedir perdão 7 vezes, né? Claro que não, mas Deus vê com uma intensidade maior. Eu me lembro que anos atrás, quando eu descobri esse segredo, né? Igual eu falei, eu estava agarrado no SUS e eu fiz. E o meu pedido era esse, que a minha cirurgia saísse. Eu falava: Deus, eu não aceito ser assim. Ou o Senhor me cura, ou pelo menos me ajuda com a cirurgia. E a cirurgia saiu. Saiu e o Ministério Público pagou toda a cirurgia. Pagou todos os medicamentos, pagou tudo. Tudo. E eu estou bem, para a glória de Deus. Você vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Então, se você tem algo que você precisa reverter, você tem que encher o céu de justiça, não só de oferta, mas de justiça, para que o céu se abra. E pela abertura do céu, você tem aquele decreto negativo transformado. Que a opinião de Deus mude sobre você. A unção que você carrega não depende apenas da sua busca, não depende apenas de quem orou por você e pediu a Deus que liberasse sobre você, ela também depende da opinião que Deus tem sobre você. Muitas pessoas não carregam a unção de ressurreição dos mortos, mesmo alguém que já fez isso pelo menos uma vez na vida, orando por ela, ter orado por ela. Por quê? Porque se Deus der essa unção para ela, e ela bater um carro, ela ser fechada, alguém xingar ela vai falar: morre! E a pessoa vai morrer. É assim que funciona. Então Deus não pode confiar nela. Porque a opinião de Deus é a seguinte: se eu der isso para ela vai acabar com o mundo. Imagina a pessoa esquentada e estourada, como era Pedro. O cara era terrível. Era terrível. A chaleira esquentava fácil, e quando esquentava de verdade, caía até o fundo. Chegou Ananias e mentiu para o Espírito Santo. E ele falou, e Ananias morreu. Só que chegou Safira, e ele estava super animado, porque olha só, agora, se eu mandar, a pessoa morre. Vamos ver se morre mesmo? Vai acontecer com você o que aconteceu com seu esposo. Não foi Deus que mandou ele matar Safira. E se brincar, nem mesmo Ananias, porque João diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Se eu gero no meu coração ódio contra alguém e eu carrego a unção para ressuscitar mortos, aquela pessoa morre. Porque a unção é a mesma, o poder espiritual é o mesmo, só que muda a fonte ou muda a intenção do coração. Então, a gente passa por um aflito e não perdoa. Aí começa a dar tudo errado na vida da pessoa e a gente pensa: olha, Deus está do meu lado, Deus está pesando a mão. Não, é você que está fazendo aquilo. E no juízo final, Deus vai querer que você preste contas. E como acontece o jejum do Yom Kippur, como deve ser feito? No dia 8 de outubro, a partir do pôr do sol, você vai abrir o seu jejum. E se você está com roupa de marca, você vai tirar, vai colocar uma roupa de humilhação. Se você está com algo de couro, você vai tirar. Você vai se despir da beleza, vai se despir, né? Recomendo até mesmo um pouco antes da virada tomar um banho, se preparar, comer alguma coisa, não muito pesada para não passar mal. Depois do início do jejum, você não vai comer água, você não vai beber nada. Por quê? Comer comida e nem beber água, porque o texto diz: você afligirá a sua alma. E quer afligir mais a sua alma do que negar os seus instintos do seu próprio corpo? Não é fácil.
Às vezes, fazendo um jejum comum, a gente já não consegue. Imagina um jejum ordenado pelo próprio Deus. Então, você vai passar 24 horas sem encostar em água, sem beber água, sem comer. É claro que não há lei nem regra maior que a vida, mas vai ser um tempo de aflição, arrependimento, oração. Porque Deus estará julgando a sua vida. Eu me lembro que quando eu descobri isso, e eu contei para o meu então líder. Ele era discipulador na rede dos adolescentes, ao qual hoje eu trabalho junto com o líder, mas naquela época eu não era nada, não era obreiro ainda. E eu falei com ele e ele falou, não, isso é loucura, isso não existe, isso não é da época de hoje. Tem dessa mais não, acabou, cara, acabou. Nós estamos na graça, Jesus fez tudo. Será mesmo? Não que eu duvide que Jesus fez tudo, mas será mesmo que nós não temos a nossa parte? E ele declarou isso, falou, não vou fazer isso não, isso é coisa de doido. Sabe o que aconteceu com ele? Simplesmente. Isso foi em outubro, aquele ano caiu em outubro também. Deu uma reviravolta. E por uma rixa, ele saiu da igreja. Ele saiu tão fugido que nem a cara e a coragem de falar com o pastor principal ele teve. Ele falou com o líder de jovens, que era o discipulador dele. Saiu, deixou tudo para trás. Deixou os jovens, deixou o louvor, deixou o ensino. E hoje está viciado na cerveja. Ele deixou tudo para trás, perdeu tudo que ele tinha, ele estava sendo avaliado para ser consagrado a pastor. Detalhe, a minha igreja até hoje, de aproximadamente 15 anos, só consagrou 2 pastores até hoje. E ele estava nessa lista para ser consagrado e não foi, porque o coração dele se voltou contra a palavra do Eterno. Houve também, o ano passado, a gente fez junto na igreja, houveram pessoas que ouviram isso, rejeitaram no seu coração. Algumas fizeram cara feia, outras eu sei pelo Espírito que rejeitaram. Mas houveram pessoas que estavam juntas que aceitaram. Eu me lembro que um deles, o pedido era ser líder de célula. Ele foi líder de célula, é líder de célula. Outro que estava conosco, depois que trocou de pastor, tem uns 4 meses, ninguém subiu no altar. Ele que estava junto conosco na oração, foi o único até hoje, desde que trocou de pastor, a subir no altar e pregar. Outra que estava conosco, o marido dela, corria do batismo. Não queria se batizar de jeito nenhum, nem o filho dela. O filho dela se batizou e o marido dela quer se batizar. Se eu for parar para contar o que Deus fez por mim, eu acho que eu vou começar com uma única coisa. Foi o meu Enem. Eu tirei uma nota que não dava para fazer a faculdade na federal que eu queria. Só que a minha nota foi a primeira e eu estou fazendo uma faculdade totalmente paga pelo ProUni. É a mão de Deus. Porque a minha nota não foi lá essas coisas. Mas pela graça de Deus, mesmo não sendo lá essas coisas, foi a melhor no curso que eu escolhi. Então, você vê que Deus ele muda a nossa vida conforme a gente obedece a sua lei. Se atentamente ouvires a voz de Elohim, Yahweh,
Ele vos exaltará onde quer que vocês pisem. Deixa eu voltar aqui. Se vocês obedecerem fielmente a Yahweh, o seu Elohim, e seguirem cuidadosamente todos os seus mitzvot, seus mandamentos, que hoje lhes dou, Yahweh teu Elohim os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e vos acompanharão, e se vocês obedecerem a Yahweh, o seu Elohim. Isaías 1,19 diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que às vezes nós não queremos ouvir. Uma vez me perguntaram, a lei do sacrifício morreu. Eu falei, sim, a lei do sacrifício expiatório morreu. Aí a pessoa me perguntou, e como que eu vou dar um cordeiro? Eu falei, você não vai dar um cordeiro. Cordeiro. Você vai dar aquilo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Se ele falar R$2, é R$2, não mais nem menos. Se ele falar R$1.000, é R$1.000, nem mais nem menos. Então, no primeiro ano eu fiz com o que eu podia. No segundo ano eu fiz com o que eu podia. No terceiro ano, no terceiro ano eu falei, agora que eu entendi que esse trem funciona, tudo que você pensar que eu tinha, que eu podia, eu passei para frente. Eu tinha mouse sem fio, passei para frente. Eu tinha um tablet com Windows 10, passei para frente. Dicionário de inglês, passei para frente. Novinho, nem era amassado. Roupas, passei para frente. Eu tinha impressora, passei para frente. Tudo eu doei. Algumas quantias em dinheiro. Tinha dinheiro que vinha na minha mão do jeito que vinha embora. Deus falava, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, isso aqui é para igreja, isso aqui é para outra igreja, isso aqui você vai fazendo não sei o quê. Fui seguindo as direções, as ordens. Pá. Fui muito provado. Muito provado. Tinha dias que a vontade era de desistir. Você sabe qual é o meu problema? Qual era, na verdade, o meu problema? E o que já estava difícil na época ficou pior. Mas eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque eu vou agradar o meu Senhor. Fiz o jejum. Entreguei o jejum. Para você ter noção, era semana de prova do terceiro bimestre na escola. Estava fazendo terceiro ano passado. E uma professora falou para mim, eu não vou te dar a prova de recuperação porque você não tem atestado. Para você ter noção, o pior mesmo, todo mundo considerava ele o pior professor, que era o mais chato. Eu cheguei nele e falei, professor, eu não vou poder vir tal dia, eu tenho um motivo pessoal, religioso. Será que eu poderia fazer a sua prova de recuperação? Você poderia me falar alguma coisa para eu estudar? Ele falou, que prova de recuperação? Amanhã você vem, me procura em tal horário, em tal sala que eu vou passar a prova para você. Eu fiz a prova depois de todo mundo. E mais, a prova era em dupla. E eu ia fazer sozinho. Na minha cabeça eu achei que eu ia fazer sozinho. Ele falou assim, Gustavo, não tem problema. Chama a sua dupla para ela não fazer a prova no dia e ela faz com você. E eu fiz a prova em dupla, fora do dia, junto com uma pessoa que também era muito inteligente, que, nossa, eu tenho no meu coração até hoje. Então eu vi a mão de Deus. Essa professora que não queria dar a recuperação, ela deu a recuperação. Eu saí com a média de 7, só que detalhe, quando você faz a recuperação, você fica no nível, na média, você não passa daquilo. Só que eu saí com 7 no boletim. Número da perfeição. Deus? Certeza. Então eu vi a mão de Deus ao meu favor. Então eu quero ler mais uma vez o texto. Em Levítico 23.
até o 32, que diz: Disse Yahweh a Moshe: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com troques de chofar. Não realizem trabalho algum, mas apresentem a Yahweh uma oferta preparada no fogo. Disse Yahweh a Moshe: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, o Yom HaKippurim. Apresentem a Yahweh uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Elohim de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo por todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. E o mais interessante é que essa é uma das únicas poucas festas onde tem a proibição de trabalho que Deus diz: esse aqui, quem não fizer, morre. Simples assim. E eu vi isso acontecer 2 vezes. A primeira com meu líder, outra com outro líder. O outro não chegou a se desviar, só que ele revelou quem ele era. Ele botou para fora, como diz a minha mãe, a pele de cobra, a carne de cobra. Todo mundo viu quem ela era de verdade. Então é um tempo de temor, de arrependimento e techuvá, de voltar às raízes. Porque o arrependimento é a mudança de ideia. Eu posso mudar de ideia e parar um monte de pecados. Mas se eu volto às origens da palavra, eu vou fazer aquilo que está escrito. Então, eu deixo com você essa palavra para te encorajar a orar ao Eterno, a estudar, a ver outros vídeos e entender de verdade, de fato, o que é o Yom Teruah e o Yom HaKippurim. Uma festa está ligada à outra. Os resultados são impressionantes. Impressionantes. Cada vez que você passa de um Yom Kippur para o outro, você tem uma elevação espiritual que um crente normal, um cristão normal, um crente domingueiro não tem. Quando eu fiz o primeiro Yom Kippur, eu pedi a Deus: Deus, eu quero unção. Eu estou andando no que eu queria? 100%? Não, mas eu garanto para você que 85% do que eu pedi, eu tenho. Eu falei: Deus, eu quero liderar uma célula, e até hoje eu sou líder. Eu falei: Deus, eu quero isso. Eu tenho inúmeras coisas que eu pedi e que me aconteceram. O próprio notebook, que eu uso demais. Inclusive está gravando. Deus me deu de forma gratuita, pouco tempo depois do jejum do ano passado. Aliás, se eu não me engano, foi do ano retrasado. Eu lembro que eu fiz o jejum, encerrou o jejum. Foi do ano retrasado. Encerrou o jejum e o Eterno tocou o coração de alguém. E um cara lá do Rio Grande do Sul me perguntou meu endereço. Falei: por que você quer saber meu endereço? E ele mandou pra mim. Eu nem paguei o frete. Ele mandou pra mim o notebook. Tá aqui. Está aqui. Revelando o quê? O amor do Eterno por nós. Eu precisava muito. Na época eu trabalhava com a rádio da igreja e eu fazia tudo no meu computador e você sabe, o computador ele gasta muita energia. E eu não aguentava, eu falava... Meu pai olhava torto pra mim e eu... Oi, tudo bom? E Deus me deu essa graça. Inúmeras graças.
E eu creio que pode ser vida, pode ser bênção para você. Ô, Gustavo,